Como utilizar o tão temido Simple Present, Present Simples, presente simples em inglês? Não sabe? Tá em dúvida? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar. E se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Teacher Yanka Cavalcante, CEO e especialista em inglês para carreiras aqui na Let's Go Far. Siga nosso Instagram para dicas diárias de inglês, ok? Então, sem mais delongas, vamos iniciar então o nosso conteúdo de hoje. Primeiramente, galera, antes de começarmos, é muito importante que você entenda como é a estrutura base de formação de afirmativas, né, de sentenças, de frases em inglês. Então, eu vou pegar aqui a minha canetinha mágica para fazer algumas anotações aqui. E lembre-se, se você está gostando desse conteúdo, achou ele útil, já comenta, siga nosso canal aqui do YouTube, que ajuda a Teacher a produzir conteúdos como esse, ok? E se você quer ter acesso a esse material, manda lá no nosso Instagram, lembrando que é esse daqui, ó. Manda lá no direct do Instagram, Present Simple. Present Simple. E a Teacher libera o material gratuitamente para vocês, beleza? Então, bora lá. A estrutura de frase em inglês, ela vai ser bem simples e ela vai seguir esse formato aí praticamente em todos os tempos verbais, tá? No presente, passado, futuro, enfim, a gente vai usar essa estrutura base aqui, ó. Sujeito mais verbo mais complemento, tá? Então, quando eu falo aqui, I like coffee, eu gosto de café, eu tô exatamente utilizando essa estrutura base, tá? O sujeito é o I, então temos o sujeito aqui, ó, o I. O meu verbo é o like, gostar. E o meu complemento, né, é o coffee. Coffee é o meu complemento. Então, se você prestar atenção aí no que eu tô te falando, anotar essa estrutura base, colocar na cabeceira da cama e antes de dormir falar umas 10 vezes essa estrutura, você já tá meio caminho andado, tá? Porque vai ficar muito mais fácil para você construir frases corretamente em inglês. E aí é onde que entra, né, a estrutura do simple present, que é o presente simples. Tudo que a gente for falar aí de presente, a gente vai utilizar o presente simples no inglês, tá? Então, nós usamos o present simple, simple present, presente simples, como você preferir. Deixa eu só mudar aqui a minha... Aí, ó, pronto. Para falar sobre hábitos ou rotinas diárias, expressar verdades gerais ou fatos, indicar eventos ou ações em horários fixos, como cronogramas. Então, eu já deixo assim para facilitar a vida, né? A gente não vai imaginar todo o contexto. Lembra esses três principais aqui, que é quando você vai utilizar. Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro, sobre hábitos e rotinas diárias. I check emails every morning. Eu verifico meus e-mails todas as manhãs. Ou seja, é uma rotina diária, é um hábito. Então, a gente usa o present simple. Expressar verdades gerais ou fatos, meetings usually last for an hour. As reuniões geralmente duram 1 hora. Então, falando aí que você entrou numa empresa nova e aí o seu coordenador, o seu gerente fala, meetings usually last for an hour. As reuniões geralmente duram 1 hora. Então, é um fato, é o que acontece dentro da empresa, beleza? E por último, indicar eventos ou ações em horários como cronograma. Ó, the conference starts at 10 a.m. A conferência começa às 10 horas da manhã. Então, tem um horário fixo aí. Eu vou utilizar o present simple. Fechou? Beleza, teacher. Entendi a estrutura geral, entendi as aplicações e agora a gente vai entender a formação dessas frases com o present simple. Lembrando, sujeito, verbo, complemento, tá? É a estrutura base aí que a gente vai usar. E nós temos que se atentar a algumas regrinhas aqui de ortografia quando a gente está falando de he, she, it. Lembra? He, ele, she, ela, it, ele ou ela, isto, né? Para objeto, animal, enfim. Então, quando nós estivermos falando dessas três pessoas, desses três sujeitos aí, he, she, it, a gente precisa aplicar uma regrinha, né, no verbo. E aí, no geral, a gente vai adicionar o S no verbo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, manage vira manages, ok?
Em situações em que o meu verbo termina com CH, SH, X, SS ou O, eu vou mudar esse finalzinho, eu vou acrescentar nesse final o ES no meu verbo e tô falando de afirmativa, tá, galera? Afirmativa apenas. Então, o meu watch, ele vira watches. O meu go vira goes, aplicando essa regrinha aqui, beleza? E o Y a gente troca pelo IES quando precedido por consoante, ou seja, vamos lá, deixa eu anotar aqui, ó. Study, a gente tem a consoante D e depois tem o Y, certo? Quando acontece isso daqui, a gente muda o finalzinho para o IES, tá? Reforçando mais uma vez, galera, a gente só vai utilizar essa regra, ela só se aplica na afirmativa quando eu estiver utilizando os sujeitos he, she, it. Teacher, tô usando I, tô usando they, tô usando we. Muda alguma coisa? Não, de forma alguma. O verbo continua da mesma maneira, sem alterações, ok? E aí, bora lá embaixo, então, ver alguns exemplos práticos para facilitar a vida aí, ó. Sujeito, I. Muda o verbo? Não muda, então, I work. You, muda o verbo? Não, you work. He, she, it. Muda o verbo? Muda, teacher. Eu vou acrescentar, no caso aqui, ó, o S no final. Então, he, she, it works, ok? Lembra, na regra geral, a gente adiciona o S. Se não, a gente vai aplicar essa regrinha que eu ensinei aqui. Termina com SH, CH, X, SS, consoante Y, aí a gente faz as alterações. No caso de work, aplica a regra geral ali de acrescentar o S, beleza? We work. They work. Não mudamos o verbo, beleza? Agora, quando eu estiver falando de frase negativa, gente, presta atenção aqui no que eu vou até voltar aqui, ó. Presta atenção, hein? Essa regra que eu acabei de te ensinar, de acrescentar o S, mudar para IES, pipipi, somente se aplica na afirmativa para he, she, it. Negativa, pergunta, esquece essa regra, ela não vai ser aplicada, beleza? É o que a gente vai ver agora, ó. Então, bora lá. Quando eu tô falando de frase negativa, eu vou normalmente utilizar o do not, que também existe a contração para o don't, ou o does not, que a contração é doesn't, certo? E aí vai ser aplicado da seguinte forma: o sujeito, o do not ou o doesn't, mais o verbo principal, beleza? Então, olha lá o exemplo aplicado aqui, ó. I don't work. Eu não trabalho. I don't work. Ou eu poderia falar I do not work. Dá na mesma, tá? Mas no dia a dia, comumente utilizado o don't. You don't work. He, she, it doesn't work. Então, perceberam aí, né? Que eu vou usar o doesn't apenas para he, she, it. Os demais eu só coloco o don't ali antes do verbo, beleza? We don't work. They don't work. Mesma coisa. E para a pergunta, teacher, é bem fácil, bem frágil é ótimo, né? É bem fácil. O que vai acontecer? A gente vai alterar só a ordem dos fatores aí. O do ou does vai começar a nossa frase ali, a nossa pergunta. Depois vem o sujeito, depois o verbo principal. Então, exemplo, do you work every day? Então, o que eu tô perguntando aqui? Você trabalha todos os dias? Do you work every day? E para responder isso de forma curta, eu vou usar o yes ou no e o do ou don't. Então, vai ficar assim, ó. Yes, I do. Afirmativa. Sim, eu trabalho. Yes, I do. Ou no, I don't. Não, eu não trabalho. Ok? Simples assim. Respostinha curta aqui. Yes, I do. No, I don't. E aí, se eu estiver fazendo uma pergunta para he, she, it, teacher, mesma coisa, só que eu vou usar o nosso amiguinho does, certo? Does. So, does he work on weekends? Ele trabalha aos finais de semana. Yes, he does. Sorry. Yes, he does. No, he doesn't.
Então, a primeira parte ali é afirmativa, sim, ele trabalha. Negativa, não, ele não trabalha. Viu como é fácil? Na pergunta, a gente coloca o do e o das começando ali, certo? São os primeiros, que é o que a gente chama de auxiliar. Depois vem o sujeito, o verbo e o complemento. A gente só muda a ordem. E na resposta curta, direta e reta, a gente usa essa estruturinha. Teacher, eu posso responder só yes? Não. Poder você pode, né? Você pode fazer tudo na vida. Porém, gramaticalmente falando, não está correto, tá? Então, a gente sempre utiliza o I do, o he does, o she does, para complementar essa resposta curta. Fechou? Muito bem, teacher. Terminamos aqui a parte do simple present, que é o auxiliar do, does. Você já entendeu como faz ali a estrutura da afirmativa, negativa. E agora eu entro no verbo to be, que faz parte do simple present e muita gente acaba esquecendo dele ali. Por isso que eu quis trazer em uma única aula os dois juntos aqui para vocês visualizarem com mais facilidade, beleza? Então, para quem não sabe, o nosso amiguinho verbo to be é um dos mais importantes em inglês e ele é usado para expressar estados, profissões, localizações e descrições. O que isso quer dizer? Ele vai ser o nosso sou ou estou, o ser ou estar em inglês, tá? E aí, então, quer dizer, teacher, que não existe uma palavra para falar estar e não existe uma palavra para falar ser? Não, é uma única, é o verbo to be, beleza? Só que o nosso verbo to be, ele vai variar de acordo com o nosso sujeito. Como assim, teacher? Não entendi. O verbo to be, que muita gente confunde, né? Fala que o verbo to be é o I am. Na verdade, não é o I am o verbo to be. O verbo to be é só o am, o are e o is, tá? O que difere um do outro, teacher? O sujeito. Quem que eu vou usar junto com esse verbo, beleza? Quando eu estiver falando do I, eu vou usar o am. I am, que significa eu sou ou eu estou, beleza? You are, você é ou você está. Teacher, mas como que eu vou saber que é ou está? No contexto. No contexto, você vai descobrir se é ou está, beleza? He, she, it, is. He is, she is, it is. Ele é, ele está, ou ela é, ela está. Beleza? We e they também vamos usar o are, tá? Então, you are, we are, they are. I am, he, she, it, is. Pegou aí, né? Então, aqui eu deixei alguns exemplos para a gente ver na prática. Ó. I am responsible for the project. Eu sou responsável pelo projeto. You are in charge of the report. Que significa você está responsável pelo relatório, ok? She is, he is, ou aqui no caso do exemplo, she is a team leader. Ela é uma líder de equipe, certo? We are ready for the meeting. Nós estamos prontos para a reunião. They are developers. Eles são desenvolvedores. Então, aqui nos exemplos fica mais fácil da gente visualizar a aplicação. E aí, quando eu estiver falando na negativa, vai seguir a mesma lógica lá do the e do does, né? Que eu apliquei para vocês. Do not, does not. Aqui é a mesma coisa, só que de vez do do e do does, a gente vai usar o verbo to be. Então, no caso, am not, are not, is not. Beleza? E aí existe a contração ali para o are not, que a gente pode usar o aren't, e para o is not a gente pode usar o isn't. Então, I am not late for the call. Eu não estou atrasada para a reunião, para a ligação, enfim. You aren't part of this task. Você não está, ou você não faz parte, né, dessa tarefa. He isn't available right now. Ele não está disponível agora. We aren't ready for the client yet. Nós não estamos preparados para o cliente ainda.
They aren't working on the presentation. Eles não estão trabalhando na apresentação. Então, simples assim. Quer negativar, falar que você não é, não está, utiliza o verbo to be mais o not. Beleza? E para a pergunta, mesma coisa, a gente só vai inverter a ordem, tá? Então, vai vir primeiro aqui o verb to be. Are you a project manager? Yes, I am. No, I'm not. Mesma estrutura de resposta curta, sujeito e o verbo to be, tá? E na pergunta, primeiro o verbo to be, mesmíssima coisa, não muda nada, tá, gente? Aqui tá mudando só o verbo em si, né? Então, is she available for the call? Yes, she is. No, she isn't. Are they on time? Yes, they are. No, they aren't. Pegou aí? Difícil? Não é difícil. Por incrível que pareça, às vezes, ai, teacher, é muita informação. O que eu sugiro que você faça? Pega, volta o vídeo, vá fazendo pausas, anotando no seu caderno as informações que considerar relevantes, aplique, leia em voz alta, isso faz muita diferença, tá? E, obviamente, a teacher não termina a aula assim, sem um motivo, sem uma razão, né? Eu deixo sempre exercícios práticos. Então, se você é aluna aqui da Let's Go For, você sabe que logo após as nossas aulas, eu deixo exercícios ali práticos, né, dentro da nossa plataforma para você aplicar. Caso você queira adicionalmente fazer esses exercícios aqui, ó, ou você ainda não é nosso aluno da Let's Go For e está com acesso a esse material gratuito, manda a ver nas respostas aqui, certo? Nos exercícios. E aí a teacher deixa as respostas embaixo e deixei também prática de conversação. O que você pode fazer aí para praticar no contexto de Business English, entendendo que você está buscando aí aprimorar o seu inglês para trabalho? Sugiro que você pegue esses exemplos que eu deixei aqui, ó, 10 perguntas de exemplo, que você vai usar no contexto de business e pratique, tente respondê-las. Você pode tentar começar a responder escrita, né, a forma escrita ali no chat GPT, pede ajuda para ele. Caso contrário, você também pode gravar a sua voz ali no chat GPT e explica: chat, estou treinando meu inglês, meu business English, corrija, veja se eu estou falando corretamente. As perguntas são XYZ, aí copia e cola lá. Vou respondê-las agora. E começa a responder e veja o feedback do chat GPT. A tecnologia, a IA está aí ao nosso favor. Precisa utilizar com sabedoria. E se você ainda não é nosso aluno aqui da Let's Go For, sugiro que você entre em contato conosco. Lembre-se, nosso Instagram é esse daqui, tá? Lá tem todas as nossas informações, nosso WhatsApp também, que eu posso te ajudar a destravar aí seu inglês, principalmente focando na sua carreira, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, deixe seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Eu tô sempre de olho e vai ser um prazer respondê-las. Alright? I hope to see you around, my student. See ya. Kisses. Bye-bye.